estamos aqui reunidos mais uma vez. Foram 16 encontros, mas eu posso dizer que estou chegando aqui a essa 16ª aula muito agradecida e feliz com o tema de hoje. Feliz com o tema de hoje porque, sinceramente, esse é um dos livros mais lindos do Bert Hellinger para mim. Em termos de maturidade do trabalho dele aqui, eu acho muito lindo porque ele é ao mesmo tempo muito filosófico e muito prático. Então ele une dois polos nesse livro que é Histórias de Sucesso, que é o segundo livro da trilogia dele, né? Sobre profissão, sobre prosperidade, sobre empresas. Então esse é o segundo livro da trilogia. O primeiro livro a gente estudou no dia da profissão pessoal, né? E esses dois, e o outro é um livro mais... Gente, sinto muito, eu só tinha ele em inglês, eu não achei o em português. Leis Sistêmicas do Assessoramento Empresarial. E aqui em inglês ele é Topics of Business Consultancy, mas esse é o terceiro livro. E esse livro é prático. Ele traz estudos de casos e aplicações muito práticas de conceitos da Hellinger Ciência aplicados ao contexto das empresas e dos negócios. Já que esse livro ele começa de uma maneira bastante filosófica, eu também gostaria de apontar algumas das reflexões filosóficas que o Bert Hellinger tem sobre o sucesso, a profissão, o salário, o dinheiro, as empresas, a ordem dentro das empresas. Ele fala sobre a profissão algo muito interessante. Ele diz assim: profissão tem a ver com professar. O significado da palavra profissão é professar. Então isso significa que é algo que nós vamos estar a serviço da vida. Então se eu estou na minha profissão certa, isso significa que eu estou em contato com a minha essência e estou a serviço da vida. Mas eu acho que eu já contei aqui no módulo de profissão, mas eu vou dizer para vocês que tem isso, que é uma coisa que a gente vai adquirindo ao longo da vida, mas também tem um olhar que eu tenho sobre o trabalho que faz toda a diferença na minha profissão e no meu sucesso. Então, Bert Hellinger, como é que ele vê o empresário? O empresário é aquela pessoa que está a serviço do sucesso de muitos. O empresário está a serviço do sucesso de muitos e a empresa, que é fundada como um filho, ela vai adquirindo uma vida própria. Por isso que ele fala assim que a imagem arquetípica mais próxima do que vem a ser uma empresa é o corpo humano. Mas só que ele é muito lindo, porque ele diz assim, mas quem comanda o corpo? É o empresário? Quem comanda o corpo? Então é sempre o trabalho dele de empresas também, da mesma maneira que relacionado com a educação, é incrível, porque é um trabalho de assessoramento empresarial, mas é um trabalho de assessoramento empresarial de cunho, de fundamento filosófico e, por que não dizer, espiritual. Mesmo quando ele está trabalhando com empresa. Sempre ele faz também a analogia entre aquilo que acontece, seja na escola, na justiça, na empresa, onde quer que seja, com o que acontece na família. Então ele fala o seguinte: a família é a empresa mais exigente. Para quem a empresa família é mais exigente? É para a mãe. E por que para a mãe? Ela está sempre a serviço, como a atitude que eu, como empregado, empresário, qualquer pessoa que desenvolva a sua profissão, seu talento, devo estar. A mãe está a serviço e serviço de muitos. E é assim que é uma empresa também, a serviço de muitos. O que mais? Toda mulher põe a vida em risco. Ela vai ao extremo. Quando ela concebe, gesta e pare. E vocês podem observar que esse é o mesmo ciclo também da gestação de absolutamente tudo. Uma empresa também é assim, vem de uma concepção, vem de uma ideia, vem de uma perspectiva, vem de uma intuição. E aí tem um período de gestação e ela nasce como um filho e está a serviço de muitos.
E pelo fato da empresa estar a serviço de muitos, e pelo serviço que ela faz, porque veja bem, se eu não tenho o fruto do trabalho, como eu posso ter a família? É o fruto do trabalho que sustenta a família. Então, por mais que pareça e soe estranho para os nossos ouvidos culturais, é como se, numa ordem sistêmica, a empresa vem antes da família, porque ela sustenta a família. Então, no que tange as empresas, as ordens do amor de Bert Hellinger, elas ganham outra conotação, outra dimensão. E não estou falando de dimensão material e espiritual, não. Estou falando de outra dimensão no sentido original da palavra, que é de outros aspectos relacionados com esse tema. Então, por exemplo, a ordem da hierarquia, que é a nossa segunda ordem, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, né? A Sophie no livro dela coloca hierarquia, precedência e equilíbrio. Mas na empresa essa segunda ordem ela ganha conotações distintas. Por quê? Existe a ordem de chegada na empresa. Obviamente o fundador é sempre o primeiro e esse ninguém tira o lugar dele. E quando ele não é honrado, já observamos aí uma desordem dentro da empresa. E depois a gente tem todas as pessoas que entraram. Só que essas pessoas, quando entram dentro da empresa, diferentemente do que entram dentro da família, né, entre os irmãos, que só conta primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, dentro da empresa você tem esta ordem, que é a ordem de precedência, mas a gente tem outra ordem que se refere aos papéis, às funções que as pessoas desempenham dentro da empresa e também aí outra questão que é a importância daquele setor para a empresa. Então, por exemplo, quando há uma reunião de professores da Hellinger Schule, sempre vem primeiro a administração, depois os professores. Porque a administração, de uma certa maneira, é o que faz com que possa existir a atividade dos professores. Então, assim, dentro de uma empresa, isso pode mudar num determinado momento que a empresa está precisando crescer numa determinada direção, esse setor tem uma proeminência. Então, dentro de uma empresa, eu preciso observar as diferentes ordens, mas ao mesmo tempo, se uma pessoa chega depois e ela vira presidente, para poder funcionar, é o exemplo clássico. Ela vai ter que ser bem-vinda pelos que vieram antes, respeitando as pessoas que vieram antes. Agora, nunca existe uma unanimidade. Bert Hellinger também fala que tem a maioria, sempre dentro dessa maioria tem uma minoria, tem uma dinâmica. E nesse aspecto, especificamente do tema das empresas, é muito lindo porque ele demonstra como o ciclo do sucesso é como o yin e yang da filosofia taoísta, né? Por quê? O sucesso, quando chega ao seu máximo, também termina. Então, ele começa a nos ensinar uma outra maneira de olhar para o sucesso. E ele é tão engraçado porque às vezes ele fala assim, um sucesso quando se repete ou é parecido fica tedioso, né? Então assim, essa ideia sempre de olhar para frente, de ter prazer, né? Está sempre muito presente no pensamento dele. Então quem nega sua mãe, na verdade, está indo para o fracasso em algum aspecto da vida. Também nega a si mesmo, nega o sucesso. Como encontrar o caminho do sucesso? Como vocês acham que encontra o caminho do sucesso, já com tudo que eu dei nessa primeira parte da aula? E o que isso significa na prática? Em cada sucesso que eu tenho na vida, eu levo a minha mãe comigo. Ela é bem-sucedida. Agora é engraçado que também ele fala outra coisa assim, ele fala assim, olha, na pobreza tem sucesso, porque senão não estava vivo. A pobreza ele fala de um aspecto que é a lealdade às raízes, a antepassados, né? Então, eu fico conectado ao campo desses antepassados e a dinâmica
básica desse aprisionamento é o amor cego e também uma ideia assim do tipo que eu, ficando pobre, eu estou fazendo o bem. Só que está faltando nessa frase para quem? Porque eu estou fazendo bem, eu acho que eu estou fazendo bem para os antepassados, mas aí sempre o olhar o que realmente ajuda é buscar a própria felicidade e levar não só a mãe, mas todos os antepassados para esse sucesso. Então ele fala, a pobreza começa no espírito, prestem atenção, a pobreza começa no espírito, permanece no espírito e muda no espírito. Na compreensão dele, superar a pobreza é um sucesso do espírito. Agora, Bert Hellinger nos dá algumas boas dicas com relação ao dinheiro. Então, como tudo, o dinheiro tem uma dimensão espiritual, ele gosta de ficar com quem? Com quem é honesto, com quem é trabalhador, com quem respeita os seus limites, com quem lhe dá valor. E tem a cara da mãe. Então, todo esse cuidado, essa beleza, esse carinho. Bom, sabe como é que eles chamam o salário? Olha que linda a palavra que ele usa para designar o salário. Benefício. Ele diz o seguinte, trabalho bem-sucedido é igual a benefício. O seu recebimento deve corresponder ao trabalho realizado, né? E isso que você recebe pelo seu trabalho deve aumentar a sua possibilidade de vida, possibilidades de viver, ser feliz, o que seja. Evitar o que traz a perda. O que significa isso? Evitar o que traz a perda. O que traz a perda é tudo que acrescenta pouco. Fazer com o meu tempo, com a minha vida, algo que acrescente muito. Não só para mim, mas para muitos. Porque essa é a medida do sucesso. Entendeu? Então, o nome do salário ou do dinheiro que você recebe é benefício, porque é justamente o benefício que você faz para o próximo. E ele fala, então, que o maior benefício é o trabalho que é feito pelos filhos. E todo o trabalho precisa ser feito para o futuro. É igual o pai numa família que trabalha para poder o filho comer. Essa é a ideia. Então, o trabalho de uma empresa tem que visar os clientes e tem que visar o futuro. Servir a muitos e servir ao futuro. Inclusive, que o empresário deve olhar até para o fim da empresa. Ele deve estar à frente do seu tempo, na sua visão, na sua perspectiva da vida. E isso é uma parte importantíssima do sucesso. Ele dedica toda uma sessão a falar sobre a perspectiva. Como essa perspectiva precisa estar em sintonia com esse maior. E só de alcançar isso já é um sucesso. E um outro sucesso que ele fala que é muito importante para se alcançar é a renúncia ao passado. Para poder ter sucesso, a pessoa precisa renunciar ao passado. Primeiro porque o passado é uma ilusão, né? No sentido de que eu tenho do passado uma leitura, eu tenho do passado imagens que causam sofrimento, imagens que causam parada de movimento. Briguei com uma pessoa, tive um desentendimento, aconteceu isso na minha infância. Numa hora eu simplesmente renuncio a esse passado e aí eu posso olhar para o futuro livre, com aquela perspectiva ampla. Outra coisa que ele fala é a colheita, porque a colheita é o seguinte, o trabalho planta e alguma hora se colhe, né? Então, a colheita pode ser medida pelos benefícios. Agora ele diz o seguinte, existe uma hierarquia. Em primeiro lugar vem a colheita, depois o benefício. Primeiro vem a colheita, depois o benefício. Eu não posso trabalhar em função do benefício, eu trabalho em função da colheita. Depois da colheita vem o benefício, ou seja, o lucro, o bem-estar, os amigos, a projeção social. A colheita é fruto do trabalho, mas o trabalho não pode ser feito pelo benefício, ou seja, trabalhar pelo dinheiro.
Porque quando eu trabalho pelo dinheiro, como se fosse eu estivesse construindo a pobreza, por um lado. Porque é o que me leva para o menos, não foi o que ele falou? Então, a empresa precisa ir sempre para o mais, porque ir para o mais na empresa é o quê? É lucro. É lucro. Uma empresa precisa dar lucro. É o benefício. Esse lucro está a serviço da vida, a empresa está a serviço da vida, esse é o lucro que coloca a sociedade em movimento. Coloca a vida em movimento, então eu preciso ter um olhar muito respeitoso para o dinheiro e um olhar muito respeitoso para o lucro dentro da empresa. O pai, ele tem o arquétipo, por exemplo, do fundador da empresa, né? Digamos assim. Mas ele está a serviço da mãe e da vida. Essa que é a situação. Eu estava uma vez no curso de empresa lá em São Paulo, aí de repente eu me dei conta que meu pai era um grande empresário. Porque ele era um homem muito trabalhador, eu já sabia, porque ele era do exército, ele era médico, tinha um consultório próprio e tinha uma empresa, mas uma empresa com 2 sedes. Aí eu falei, nossa, mas caramba, como é que meu pai conseguiu fazer tudo isso? Então, realmente, o pai é muito importante dentro de uma empresa, a figura do pai. Porque ele é esse que vai à luta pela comida da família. A empresa faz isso. Mas o Bert Hellinger nos diz isso, que realmente quem é a presidente é a mãe. É a serviço dela que está. Ela é quem é a pessoa central dentro da família. A ela é exigido mais dentro da família. Por isso ela é considerada a alma da empresa. Todas as vezes que a gente vai representar uma empresa numa constelação familiar, ela é uma mulher. A empresa é uma mulher. O fundador pode ser um homem. Entende? Mas a empresa em si, a alma dela é uma mulher. O pai está a serviço, como homem, do feminino. E esse feminino é a mãe, a mulher, os filhos. Coisas importantes. Quando a empresa tem problemas, geralmente esses problemas têm a ver com a ordem, aquela dupla ordem. A ordem de precedência no tempo, com essa ordem de papel, de função e de significado dentro da empresa, são essas ordens. E sempre as dinâmicas que acontecem na família estão ligadas às dinâmicas que acontecem nas empresas. Só que, da mesma maneira como nós vimos dentro do campo do direito, dentro de uma empresa, esse trabalho também tem características muito diferentes do que a gente faz uma constelação no workshop. Muitas vezes se trata de um aconselhamento, outras vezes se tratam de pequenos movimentos, outras vezes podem se tratar de constelações com todas as pessoas ou essas constelações que não são tanto constelações que trabalham a família, mas constelações que trabalham as partes de um todo. Então, por exemplo, para poder determinar a ordem dos setores de uma empresa. Então, eu posso determinar a ordem utilizando a ferramenta da constelação. Outra coisa que o Bert Hellinger fala que é muito importante no que diz respeito às empresas é o tema da decisão. Toda ação parte de uma decisão. Então, como deve ser a tomada de decisão? Então, ele fala que uma tomada de decisão, ela tem que acontecer no momento adequado. Então, é como se eu tivesse que exercitar essa compreensão do que é o momento adequado para tomar uma decisão. Por quê? Uma decisão que é tomada rápida demais, o que vai acontecer? Ela foi tomada de maneira irrefletida, muitas vezes até inconsequente. Ela não tem força. Isso não quer dizer que o movimento adequado não seja rápido, que não aconteça logo, mas o que eu estou falando assim é quando a pessoa faz antes do momento adequado, a consequência é a falta de força desse movimento. Então, por exemplo, Bert Hellinger, quando ele fugiu do campo de concentração, que ele pegou e entrou num trem, ele entrou debaixo de tudo, tipo, estava escondido, acho que não sei se... Essas coisas que ficam dentro de caixa ou dentro não sei se era do solo, do chão do trem. Ele teve que chegar num momento em que ele falou assim, agora eu salto do trem. Ele não sabia onde ele estava. É isso que a gente está desenvolvendo aqui o tempo todo, é essa qualidade de percepção. Ele falou, agora eu salto do trem. Um momento adequado.
E o momento adequado, o que ele fala com relação à renúncia do passado. O novo só pode vir quando eu renuncio ao passado. Essa é a condição. Bom, uma decisão que é tomada antes da hora tem essas consequências. Uma decisão que é tomada depois da hora, ele diz que sai mancando atrás do futuro. E aí ela fica aí mancando, meio paralítica, ou seja, não funciona enquanto uma decisão. E a decisão ela é um começo de algo, mas ela também faz parte de um processo, porque a partir de uma decisão acontece algo, esse algo me gera uma reflexão, essa reflexão vai me gerar um processo que vai me levar a outras decisões. Então são sempre tomadas de decisão que tem que ser feito o tempo todo. E isso também pode ser feito por meio da constelação familiar, de uma maneira muito rápida. Só que isso exige uma enorme maturidade. Às vezes a pessoa fala, não, eu não faço constelação, eu faço só uns movimentos. Por um lado, sim, um movimento é mais simples, mas eu vou te dizer, entender realmente o que se manifesta num pequeno movimento, vocês mesmos já passaram várias vezes por um movimento aqui. Quantas vezes o movimento ficou obscuro? Você até entende o que o movimento é, mas você fala, como é que isso se conecta com essa situação? Uma amiga estava com dificuldade numa tomada de decisão. Aí ela falou assim, não, por favor, você represente essa opção para mim e depois você represente essa opção. Aí numa das opções, ela falou assim, nossa, mas está acontecendo uma coisa tão estranha, eu estou feliz, parece que eu estou assim, até namorando. Aí, acredito que essa minha amiga, indo para trabalhar, não conhece um cara. Olha só, não é difícil de interpretar um movimento? Como que alguém pode achar que isso é fácil? Exige muitas vezes uma enorme confiança e permitir que essas imagens se mantenham obscuras, saiam à luz e voltem à obscuridade, recusando-se, trabalhando sobre si mesmo para não procurar entendê-las. Por quê? Aí vem um outro tema importante, que é o tema da perspectiva. Quando eu olho para alguma coisa, eu tenho uma perspectiva. O que acontece? Exatamente. Um ponto de vista faz o quê? Cria uma realidade. Ele cria uma realidade. Só que a gente cria uma realidade e, ainda por cima de tudo, confia nela e acha que ela é verdade. Toda vez que eu tenho uma perspectiva sobre algo, eu estou criando uma realidade. De acordo com a nossa perspectiva, vai ser a nossa ação. Se eu tenho uma empresa, qual é a perspectiva que eu tenho que ter? A mais ampla possível de serviço à vida. Outra coisa importante. Quando uma empresa tem perdas. Quando ela prejudica ou prejudicou a alguém ou a algo. Porque prejudicar o meio ambiente também é um prejuízo. E foi muito incrível. No ano passado, teve uma constelação na Alemanha, que a constelação foi em 2 etapas. Teve um primeiro dia, onde foi constelada uma madeireira brasileira. E nessa madeireira brasileira que foi constelado, apareceu uma imagem que fez com que no dia seguinte uma pessoa falasse, olha, eu desde ontem que eu estou com essa imagem que ficou comigo desde essa constelação, que é de uma cova cheia de corpos dentro. Aí a Sophie foi constelar essa segunda imagem. A primeira imagem foi uma constelação empresarial. A segunda imagem que foi constelada, que foi um resultado dessa primeira constelação, levou a todas as pessoas do salão a um movimento. Inclusive chegou a um ponto sincrônico, como se fosse assim, tá, 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 tá. Foi uma coisa impressionante. Então, o que está por trás da dinâmica de uma empresa é algo muito maior. Então, nesse caso, era toda a morte que tinha sido gerada pelo lucro daquela empresa, principalmente aos povos nativos. Então, quando uma empresa tem perdas, eu tenho que olhar a vida pessoal
eu tenho que olhar a estrutura da empresa, eu tenho que olhar a vida pessoal do fundador e das pessoas que estão envolvidas, eu posso olhar também a ordem histórica do que aconteceu. De onde veio o dinheiro da empresa? De onde veio o capital inicial? Foi conseguido à custa de quem? Veio de quem? Aí você vai ver se realmente a quem pertence a empresa, quando eu considero todos esses fatores, né? Outras particularidades importantes. O homem e uma mulher na empresa, né? Por quê? Muitas vezes, ou o homem ou a mulher herdam uma empresa. Se essa empresa é herdada pela mulher, não só a empresa, uma herança, um dinheiro muito grande, se o homem administra, fale. O contrário é possível. Se a mulher ajuda o homem a administrar uma herança ou uma empresa que ele recebeu. Então são os dois. São os dois. Agora tem que ver, porque, por exemplo, uma outra pessoa, o marido dela teve um grande problema na justiça e ela falou assim, eu não tenho nada a ver com isso. Não? Como é seu regime de casamento com ele? Comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que ela construiu com ele depois que casou era dos dois, o problema. Porque mesmo que ela não tivesse participação nenhuma, ela já tinha o casamento. E como era a sua participação ou não dentro da empresa? 1%. 1% eu tenho responsabilidade. Não posso deixar de olhar para aquela empresa porque ela é minha. Então tem que ver como é a relação do casal, porque uma coisa é um casal ter 99 para um e um para outro, outra coisa é ter 50-50. São situações diferentes. E a ordem, por exemplo, se a empresa é da mulher, ela dirige a empresa, da família dela, e o marido trabalha na empresa, ali ela é primeira. Ela tem aquele lugar, e em casa ela vai ter outro, que é outra dinâmica. Na vida privada ela vai seguir o homem, mas na empresa não. E também tem a questão, os dois fundam juntos, mas qual setor que está no comando da empresa, o dele ou dela? Quem é o presidente? Eu sempre tive isso muito claro, graças a Deus, que é muito importante essa correção, senão não tem o sucesso, se torna muito mais difícil. Tem que ter uma lei do equilíbrio. Você veja bem, às vezes uma mulher, num caso de um processo de alimentos, né? Uma separação de um homem, eu não preciso desse dinheiro. Não é uma questão de precisar desse dinheiro do homem, é uma questão de receber o que vem dele. Vem dele para ela e para o filho, para os filhos, entendeu? Então é essa atitude de respeito, de gratidão por aquilo que vem, né? Então assim, esses equilíbrios nas trocas, sejam entre pessoas ou dentro de relações trabalhistas numa empresa, entre nações, entre povos, tudo que a gente já viu aqui, ele acontece ou acontece, por bem ou, entre aspas, por mal. Não está separado o que acontece na vida dessa pessoa com o que acontece na vida da empresa. Agora, eu não me consideraria uma pessoa para poder dizer esse homem tem vício e esse é a causa, porque pode ser tanta coisa. E quando eu digo dessa maneira, eu não estou vendo o mensageiro, porque toda doença de qualquer qualidade é um mensageiro. Então é isso que eu teria para dizer, as coisas não são desconectadas, mas precisam ser olhadas de uma maneira mais ampla e mais generosa. Então esse é todo um tema, né? Esse é todo um tema dentro da empresa. Até foi bom você ter falado sobre isso, porque um dos trabalhos mais importantes dentro da consultoria empresarial
né, com as constelações familiares é a sucessão, porque identificar com quem a empresa quer ficar e por quê, e se é que a empresa quer viver, porque a empresa, como é um ser vivo, ela também morre. Aí tem um outro tema. Qual é o outro tema? Além da sucessão? A herança. Toda herança traz consigo uma renúncia. E essa renúncia pode ser de 2 tipos. Eu recebo a herança. E ao receber a herança, eu perco a minha liberdade. Porque com a herança não vem só o apartamento, mas pode vir dívida, podem vir emaranhamentos, encrencas de papéis e tantas coisas. Então eu renuncio a uma parte da minha liberdade e tomo para mim aquilo que veio através da minha família, especialmente dos meus pais, né? A herança é sempre imerecida, então eu recebo o que vem, mas eu também posso renunciar. Você não trabalhou por ela. Aí sim eu abro mão, seja das dívidas ou dos bens, mas essa renúncia, ela exige uma postura muito especial. Então aí a empresa é uma parte de uma herança, né? Isso que você está falando aí. Eu tenho ou não tenho obrigação de prosseguir com essa empresa? A outra coisa que eu fiquei vendo foi a questão do serviço público, né? Que eu fui fazendo uma reflexão. Olha como é a questão do serviço público. O que faz com que o serviço público não prospere? O quê? As pessoas que fazem esse serviço o fazem pelo benefício, não pela colheita. Primeiro a colheita. Eu trabalho pela colheita. O benefício vem de acordo com a colheita. Eu não trabalho pelo dinheiro, aí não dá. Eu trabalho para proporcionar algo bom. Inclusive, vejam bem, a empresa tem missão, visão e valores. O que seria missão, visão e valores na perspectiva da Hellingen Ciência? Qual a minha missão no mundo? Como é que eu sirvo a humanidade? Qual a minha visão? Aquela visão ampla, espiritual. E quais são os valores que eu vou desenvolver a partir disso? Então, assim como a aplicação da abordagem filosófica do Bert Hellinger no direito e na educação, elas têm características próprias, também isso acontece na empresa. E cada um desses campos aceita coisas diferentes e se desenvolve com técnicas e com maneiras diferentes. Por exemplo, quando você vê a especialização em pedagogia sistêmica, a pedagogia do CUDEC, né? Se desenvolveram uma série de metodologias para trabalhar com as crianças. Uma visão sobre o currículo, uma visão das dificuldades das crianças na escola e já dentro do direito. Quando a gente observa a aplicação dentro do direito, a gente tem todo tipo de investigação criativa, né? Tem desde o juiz que faz constelação, a outra que usa boneco, ou essa que usa só, invoca os mortos, igual a Isabela falou, não, eu estou aqui a serviço do falecido, né? Igual a Isabela falou na vez passada, eu estou a serviço do falecido. Então tem todo tipo de aplicação. E na empresa tem essa característica, é uma característica daquilo que é condizente com o ambiente empresarial, com a linguagem empresarial, com as necessidades empresariais. E é um campo que trouxe novidades para o campo da constelação. Inclusive em termos de ordem primeiro administração, depois pedagogia. Administração que eu estou falando empresa, né? Empresas e organizações. Primeiro empresas e organizações. Depois constelação na escola, pedagogia. Depois o direito. Foi essa a ordem de expansão desses campos. Então, é engraçado porque ele fala uma coisa interessante. Quem se torna autônomo se torna empresário, naturalmente empresário. Então, essa é a condição. Acho que eu posso pegar e olhar conceitos tradicionais dentro da empresa, como missão, visão e valores, e olhar dentro dessa perspectiva da Hellingen Ciência. Então, qual seria a missão? A missão é servir a vida da melhor maneira possível.
e no maior número de pessoas e as gerações futuras. Entendeu? A vida que segue. Então eu não posso ter uma empresa que faz com que a vida morra. Eu não estou olhando para o futuro. Essa empresa ela não tem condições de prosperar a longo prazo. A visão ampla e os valores e em sintonia com essa dimensão espiritual. E aí no caso das empresas tem muito mais, né? Porque você tem incorporações, você tem compras, você tem tantas outras coisas que acontecem no universo empresarial. E tudo isso tem que ser visto, inclusive, como um campo de investigação. Por exemplo, agora, recentemente, eu ouvi também o Thomas falando sobre o aspecto que é muito importante da empresa, que é a liderança, né? Quem é o líder? Então, o líder ele tem várias características que precisam ser cumpridas, né? Competência, capacidade de entusiasmar as pessoas, né? Honestidade, credibilidade, quer dizer, tem essas características. E também, dentro da visão da Helling Essência, é quem? Quem mais trabalha, quem está mais a serviço de todos, entende? Tem que ter a visão do todo, servir ao todo. Não serve a si mesmo, serve ao todo. E ao servir ao todo, vai servir a muitos. E é por isso, a empresa sempre serve a muitos. O meu salário também serve a muitos. Porque com o meu salário eu compro bens, eu compro serviços. E isso faz com que gire a vida. Então é esse respeito que esse conhecimento do Bert Hellinger nos revela, né? Então uma empresa precisa olhar para quem? Para os clientes. Se eu não olho para os clientes, eu estou olhando para quem? Para mim mesma? Para aquilo que é bom para mim? Que estou trabalhando na empresa? Ou que é bom para mim, para o meu bolso? Ou que é bom para o investidor? Para quem? A empresa voltas para a vida. Ela tem que ser boa para quem ela serve. E daí tudo entra em ordem. E por isso é tão importante também a expansão dessa filosofia dentro dessa camada da sociedade, né?